Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Podemos assentar, meus irmãos. Vamos dizer juntos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mais uma vez. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Uma alegria imensa, imensa. Hoje pela manhã eu disse que comemorar o dia do pastor fazendo um batismo é uma maravilha, né? Hoje pela manhã nós tivemos o nosso batismo e feliz demais por ter caído nessa data, né? No dia do pastor. Agradecer a amada igreja, estender o nosso carinho aqui, os nossos parabéns também ao pastor Fabiano, né? Está lá com a pastora Edicleia, estão lá em Cuiabá. Edicleia fez a cirurgia, nós oramos por ela aqui na semana passada. Retirou um tumor da cabeça, está se recuperando bem para a glória de Deus, né? O filhote está ali, a norinha está ali também. Depois eles vão transmitir o nosso abraço, nosso carinho lá para eles, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor Flávio, pastora Paloma, irmãos, o Bruno, nosso aspira Bruno, né? Gente boa demais, temos uma equipe boa pastoral aqui. Que Deus continue abençoando a vida dessa amada igreja, que tem também nos abençoado ricamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Depois de uma homenagem dessa, agora vem uma promoção para a igreja. Um dia na pele do pastor. Né? Eita, glória a Deus. Tem o dia do pastor, eu não sei bem quem inventou, como que aconteceu, mas tem uma promoção aí, logo, um dia de pastor, quem quiser. Todo mundo quer ter um dia de astro, de novela, né? Um dia na pele de não sei quem, mas não tem esse negócio, um dia na pele do pastor, ó, ninguém quer, ué. Ninguém quer, mas vamos lá, irmãos. Nós temos aqui uns pedidos de oração, tem um pedido de oração aqui pela vida da Clarisa Rosa, e que Deus continue abençoando a vida dela, continue cuidando da vida dela, e pela vida da Clarisa, eu não sei especificamente o que se trata, mas nós também vamos estar orando pela vida da nossa irmã Edicleia, amém? E se houver mais alguém, vai recebendo aí em nome de Jesus todos. Assentados mesmo como estamos, feche os seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, porque toda a glória, honra, louvor e adoração são somente a Ti, de Ti vêm todas as coisas, são todas as coisas e volta para Ti. E nós te louvamos e adoramos o Senhor. Oramos a Ti, Senhor, pela vida da Clarisa. Tu conheces o seu coração, conheces, Senhor, a situação desta pessoa e nós a apresentamos diante do Senhor. Porque nada está oculto aos Teus olhos, Senhor. E nós cremos no Teu mover, ó Deus, no Teu poder, que o Senhor esteja enviando anjos do Senhor a cuidar, a guardá-la, a protegê-la, Senhor, ó Deus, a livrá-la de todo mal, no nome de Jesus. E pedimos também, Senhor, pela recuperação da nossa irmã Edicleia.
que o Senhor, ó Deus, esteja restaurando, ó Deus, todos os tecidos, ó Deus, todo o seu organismo, reabilitando para a glória e honra do teu nome, e que o Senhor, ó Deus, possa surpreender os médicos com a sua recuperação, em nome de Jesus Cristo, e o Senhor seja glorificado. Se houver alguém entre nós, ó Deus, ó Pai, que porventura esteja doente, esteja enfermo, necessitado, Senhor, ó Deus, de um livramento, de um milagre, Senhor, ó Deus, nesta hora nós declaramos a tua bênção, declaramos o teu poder, que os céus se abram em nome de Jesus, essas vidas, que o Senhor, ó Deus, venha remover todo o mal em nome de Jesus, e na autoridade do teu nome repreendemos as trevas, toda influência espiritual maligna, tentando impedir que os teus filhos ou filhas recebam a tua bênção, em nome de Jesus te ordenamos, sai, bate em retirada agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Deus, ó Pai, venha nos agraciar nessa noite, como já tem feito, ó Deus, continua conosco, ó Deus, abençoando ali as crianças, abençoando as nossas vidas aqui, abençoando aqueles que estão na internet, que não puderam estar aqui por algum motivo, aqueles que nem sequer congregam ainda conosco, mas que a tua bênção esteja sobre eles nessa hora, em nome de Jesus, sobre todos aqueles que ouvirem a tua palavra e que estão ouvindo essa oração, recebam em nome de Jesus o toque do Senhor sobre suas vidas, amém. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Abra suas Bíblias, por favor, em Mateus 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Só até aí, amém, irmãos? Pai, esta tua palavra, nós te louvamos por ela. Bendizemos o Senhor porque ela é a nossa vida, ela é nosso alimento, ela também é a nossa espada. Pai, te louvamos, Senhor, porque ela é poderosa para transformar, salvar vidas, como nos salvou, como nos encontrou. Ela é poderosa, Senhor, ó Deus, ó Pai, para curar. Ela é poderosa para libertar. É uma palavra profunda e criadora, e nós te bendizemos por ela, pedindo que o Senhor renove a nossa mente e que ela seja revelada no nosso espírito, de modo que nós possamos proclamar a tua verdade e praticar a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Que passagem interessante essa daqui. Esse texto, ou essa expressão dita por Simão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que revela a identidade de Jesus, é muito conhecida entre os cristãos, muito conhecida também o que vem a seguir, né? A partir do verso 18, aquela história da pedra, né? Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aquela conversa de Jesus com Simão, mas é muito instigante essa pergunta de Jesus.
essa pergunta de Jesus, ela deveria não instigar somente os discípulos, mas a nós também, que também somos discípulos, também somos seguidores de Jesus. Jesus perguntou aos seus discípulos, indo para a região de Cesareia de Filipe: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, que nós já lemos, citando alguns personagens, tipo João Batista, que ressuscitou, Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. E aí, Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Isso é muito instigante, irmãos, porque eles estão caminhando ali já com Jesus há um certo tempo, já são chamados por Jesus para fazer parte da equipe de Jesus, da equipe de 12, os apóstolos, e Jesus faz essa pergunta: e vocês? Isso é o que dizem as pessoas sobre quem eu sou, mas e vocês? O que vocês dizem? Veja que para Jesus era muito importante, eu acredito que era muito importante ter essa resposta, e é muito importante que a gente tenha também essa resposta. É muito importante que você tenha clareza a quem você está seguindo, sobre quem você está seguindo, quem que você está servindo, quem que você está adorando, quem que você está buscando, quem é que você está buscando. É muito importante isso. Talvez a gente ainda não esteja capturando a profundidade disso, mas quando nós sabemos em quem cremos, quem seguimos, quem servimos. Nós acabamos de cantar aqui o Deus imparável, mas tem gente parando, tem gente desistindo, tem gente olhando para trás. Jesus disse assim: aquele que me segue não pode olhar para trás, ou seja, quem toma a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Em algum momento, algumas pessoas parece que perderam essa identificação sobre quem nós estamos servindo. Nós estamos falando de uma identificação. E você sabe o que é interessante nessa história aqui? Que não foi a super inteligência de Pedro, que nem era tão inteligente assim, mas não era a esperteza dele, a sagacidade dele, nem nenhum tipo de curso ou estudo ou MBA que ele cursou para poder para trazer essa resposta. Quem revelou foi Deus. Precisou Deus revelar a identidade do Filho. Porque diante disso, nós temos uma conclusão: ainda ninguém tinha resposta sobre quem era o Filho do Homem. Ninguém soube responder. Deus revelou para Pedro. E o que Deus revelou para Pedro é o que Deus pensa acerca de Jesus, acerca do Filho. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se ele dissesse tu és o Messias, tinha até algumas pessoas que já andaram dizendo que Jesus era o Messias. O cego Bartimeu, filho de Davi, essa expressão filho de Davi é uma expressão messiânica. Então Bartimeu já gritou já uma vez: filho de Davi, tem compaixão de mim. Outras pessoas identificaram Jesus como Cristo, como Messias, mas como Filho do Deus vivo, só Deus revelou isso, e revelou para Pedro. Jesus ainda alerta para eles não contarem nada para ninguém acerca dessa revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, poderia ofender os sacerdotes, a religiosidade judaica na época. Então essa declaração, ela é muito profunda, porque para os nossos dias talvez seja comum você falar Jesus. Tem gente que faz até piada com Jesus. É verdade ou não é? Tem gente que blasfema de Jesus. Todo mundo fala de Jesus. Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal.
Tem gente que elogia, mas tem gente que zomba de Jesus. Tem gente que respeita, tem gente que não respeita. Precisamos saber, precisamos ter essa clareza no nosso coração, porque Jesus diz, a Bíblia nos mostra o tempo todo para olharmos para Ele. A Bíblia o tempo todo, em todo momento, está fazendo com que os nossos olhos se voltem para Jesus o tempo todo. Em todo momento. Não importa qual seja a situação que a gente esteja passando ou vivendo, em todo o tempo, a Bíblia nos impulsiona a voltar o nosso olhar para Jesus. Como hoje é o dia do pastor, você sabe o que é legal? Ainda bem que Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? E não o que dizem que eu sou. Você já imaginou se ele pergunta para os discípulos o que a gente teria aqui escrito? Na verdade a gente tem, em outros lugares, a gente tem aqui na palavra de Deus o que diziam sobre Jesus. Amigo de pecadores, beberrão, possuído pelo espírito de Beelzebul. Acusavam Jesus de tudo que era tipo de coisa, gente. Uns falavam bem, outros falavam mal. Aqui, eles situaram algumas boas referências, mas os sacerdotes diziam que ele era charlatão, enganador, que ele enganava as pessoas, que ele era blasfemo em relação às leis judaicas e ao próprio Deus, porque se dizia ser o Filho de Deus. Ou as pessoas diziam que ele era o Filho de Deus, e acreditavam, seguiam: quem é esse homem? Quem é? Ah, é um charlatão, é um enganador, é um mentiroso. Irmãos, Jesus disse: aqueles que ouvirem vocês me ouvirão, e aqueles que rejeitaram vocês também me rejeitarão. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo Jesus, ligados a Ele. Estamos mesmo. E tudo que diz respeito a Ele, diz respeito a nós, e tudo que diz respeito a nós, diz respeito a Ele. Não pense que isso é loucura não, nem heresia. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus apareceu para ele e disse assim: porque me persegues? Nós estamos ligados a Ele. Então, se chamam Jesus de mentiroso, de enganador, estão chamando também aqueles que o seguem de enganador, de mentiroso, de charlatão, de um homem guiado pelo espírito de Beelzebul. Viu você que fica expulsando demônio das pessoas aí, ó? Disseram isso para Jesus, que ele era guiado pelo espírito de Beelzebul, e se você faz a mesma coisa, é para você também. Você que prega o reino de Deus, e não uma revolta contra César, contra o governo humano, você é um rebelde. Era isso que Jesus fazia, pregava o reino de Deus. Ele não veio para criar uma luta armada contra o Império Romano. Então veja que todas essas coisas vão gerando uma identidade e também uma identificação. Não é só a revelação de quem é Jesus, é uma identificação com Ele. Ele é Filho de Deus, é o nosso irmão mais velho. Porque todo aquele que nele crê, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas ele veio primeiro, ele é o irmão mais velho, nós tudinho somos irmão mais novo.
Então, quando Jesus está perguntando isso, ele está falando: você tem certeza, vocês sabem bem quem que vocês estão seguindo? Vocês sabem mesmo quem eu sou? E é importante que você saiba quem eu sou, porque é a mim que vocês estão seguindo. É muito legal essa homenagem. É maravilhoso, sim, que vocês homenageiem o pastor. Eu não sabia receber homenagens, irmãos. Não sabia. Até um dia que alguém falou assim, ó. As pessoas, foi até o pastor Jorge Linhares. As pessoas lá fora nos chamam de ladrões, de enganador das pessoas, de charlatões, de hereges, nos chamam de tudo lá fora. Aí na hora que o seu povo, a sua igreja, o seu rebanho resolve te honrar, você se esconde debaixo da mesa. Que negócio é esse? Agora a honra é um negócio assim, ó. A gente sente o cheiro, mas não guarda. Só sente o cheiro, mas não engole não. Porque toda glória, toda honra é Ele. Se nós somos alguma coisa, é por causa dEle, irmãos. Se a gente tem alguma coisa, é por causa dEle. Se a gente faz alguma coisa, é Ele que faz por meio de nós. E essa é a nossa busca, esse é o nosso temor, esse é o nosso tremor. Paulo diz assim: por isso que eu esmurro o meu corpo. É para que esse tipo de coisa aconteça também. Para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja abençoada, para que os filhos de Deus possam viver nesse mundo, mas experimentar de uma vida abundante, da verdadeira vida abundante. Irmãos, para servir ao Senhor, mas tem algumas coisas que atrapalham o servir ao Senhor. Então, lá fora, as pessoas nos chamam de muitas coisas. Por isso que eu brinquei aqui e falei assim, olha, um dia da promoção, né? Um dia na pele do pastor. Pastor não é profissão. Pastor é coisa de vagabundo. Pastor tem que trabalhar, pegar no cabo da enxada. Não é à toa que muitos obreiros eram obreiros mesmo, tinham que construir, montar tijolo, mexer massa. O pessoal achava isso antigamente, que o pastor tinha que vir com um curso de pedreiro praticamente, mestre de obras, engenheiro civil, quase isso. Então, veja bem, nos chamam de tudo. Na hora que o povo resolve honrar, a gente não pode se esconder debaixo da mesa, irmãos. A gente sente o cheiro, somos gratos pelo reconhecimento que vocês têm, né, na vida do pastor João especialmente, que é o nosso presidente, o nosso líder. A gente sente o cheiro porque a gente tem essa consciência dentro de nós, que provoca em nós um temor e um tremor também. Um temor e um tremor. Eu vim de terno e gravata, os meus irmãos ficaram brincando comigo ali, né? Mas eu fiz de propósito, irmãos. Eu gosto de vestir terno e gravata em dias especiais. Hoje é especial também. Mas eu me lembrei uma vez que eu estava trabalhando na cantina da igreja, entrei na escala, fui trabalhar na cantina. Cantina é um lugar super quente, né? Você fica derretendo, e eu estou lá, camiseta polo, calça jeans, sapatênis, e atendendo, servindo e tal, não sei o que, água, açúcar, refrigerante, salgado, isso, aquilo, pá, ficha e tal. Estou lá trabalhando na cantina da igreja, né? Estou na escala, minha escala, estou lá. Aí chegou uma menininha de 9 anos. Aí viram os meninos da igreja, né, os jovens, e aí pastor, e aí pastor, e aí pastor, e aí pastor, e ela comprando salgadinho. Ela virou para mim e falou assim: tu é pastor? Sim, Cuiabá. Tu é pastor? Eu falei:
Sou, ué. Os meninos me chamam. Por que você ouviu os meninos me chamar de pastor? Ela disse, tu é pastor? Eu falei, sou pastor. Não. Eu falei assim, uai, como assim? Eu sou pastor, estou falando sério para você. Nada, está querendo me enganar. Você não é pastor, não. Falei assim, tá, vem cá. Por que você acha que eu não sou pastor? Aí a menina de 9 anos, você não está de terno nem de gravata? A concepção que ela tem de pastor, né? Você não está nem de terno nem de gravata? Eu falei, Deus. Esqueci minha estola sacerdotal. Pensei comigo. Falei, como é que eu saio dessa? Eu falei assim, olha, mas pode acreditar numa coisa, Jesus nem parecia que era Jesus, sabia? Como assim? Aí pronto, aí acabou. Né? Fui explicar para ela que Jesus era uma pessoa comum, era tanto que Judas, para identificar que era Jesus que estava ali no meio dos 11, porque Judas está de fora, né? Estava ali entre os 11, ele teve que identificar com um sinal. Qual foi o sinal? Um beijo no rosto, que é o cumprimento dos judeus. Teve que mostrar quem era Jesus, porque Jesus não se parecia, não era diferenciado das pessoas na maneira de vestir, na aparência. Ele era um homem comum. É um homem comum. Um dia você vê o pastor João no mercado de bermuda e chinelo, não vai ficar aí criticando ele não, irmão. Dando risada, né? Falei assim, poxa, deixa aí, velho. Jesus era uma pessoa comum. Mas tem um negócio aqui nesse texto, irmãos, que eu quero destacar para vocês, e a gente vai refletir sobre isso nessa noite, porque tem a ver comigo, mas tem a ver com cada um de nós também. Amém? Bom, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens quem eu sou? Parece que Jesus está à procura de saber qual que é a sua reputação diante dos homens. E o que é reputação? É aquilo que os outros dizem ou pensam ao seu respeito. E quem são esses outros? São as pessoas próximas a você ou não, e também é a sociedade ou a comunidade que você vive, que tem uma expectativa acerca de você. Então ela tem um pensamento acerca de você. Isso é reputação. A sociedade tem uma reputação sobre você. As pessoas à sua volta, que fazem parte da sociedade ou da comunidade, elas também têm um pensamento acerca de você, de cada um de nós. E Jesus, ele não estava procurando isso. Ele estava querendo mostrar para os discípulos, ou querendo que os discípulos despertassem para a sua real identidade. E que essa identidade tem ligação com eles. Porque eles estavam seguindo Jesus, eles estão ligados a Jesus, e eles precisam ter luz daquilo que eles estão fazendo. Nossa fé não é cega. E então, Jesus, ele não está procurando, como ele disse quem, e não disse também o que, isso nos mostra que ele não estava procurando a aprovação da sociedade, ele não estava procurando a aprovação nem mesmo dos discípulos, ele não estava procurando a aprovação nem mesmo da sua família, ele não estava procurando a aprovação de ninguém. Porque, irmãos, o zelo por essa reputação, por aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito, um zelo exagerado nisso, é o que às vezes nos impede de servir ao Senhor, de andar com o Senhor, de obedecer a sua palavra. Nós temos aqui dois tipos de reputação: a reputação do mundo e a reputação divina. E a grande pergunta é: qual dessas duas imagens, qual desses dois pensamentos mais nós deixamos nos influenciar? Quando você está aqui, tudo bem, mais ou menos. Mas quando você sai ali, que você vai viver o seu dia a dia, a sua vida familiar, e logo no dia seguinte o seu trabalho, os seus estudos, os seus afazeres, os seus relacionamentos lá fora,
Quando você está nesse meio, qual é a reputação que mais te influencia? A que vem do mundo ou a que vem de Deus? Porque Deus também tem um pensamento ao nosso respeito. Deus também pensa algo sobre nós, e o que é curioso, antes mesmo da gente fazer qualquer coisa. Antes mesmo de você começar a caminhar com Jesus, no seu primeiro passo com Jesus, ele diz: filho. Não é assim? A todos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos, que o receberam, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, já o primeiro passo, criei, recebi, primeiro passo, filho. Você nem deu o segundo, mas Deus já pensa sobre você uma coisa: filho, filha, filho, filha, filho separado, santo, perdoado, restaurado, santificado, é meu, está separado para mim. É o que Deus pensa sobre você. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É assim que Deus pensa sobre nós, já no primeiro momento. Ele não olha para nós segundo o nosso passado, não, irmãos, segundo as coisas que a gente fez, mas Ele olha para nós segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia. Então veja bem, quando nós estamos dando o nosso primeiro passo, Deus já tem um pensamento sobre nós, sobre você. Você nem deu o segundo de obediência, nem o terceiro de perseverança, nem o quarto de, sei lá. Você ainda nem deu o passo, mas Deus está pensando a mesma coisa desde o primeiro. Ele não muda. É filho. Nesse segundo passo você pode errar, nesse terceiro passo você pode errar também, ou no terceiro, ou no quarto, ou no seguinte, mas você continua na perseverança, tentando aprender, tentando caminhar. Ele ainda continua te vendo da mesma forma lá no começo. Ele te corrige, ele te disciplina, mas desde o primeiro passo ele já está te vendo. Você é filho, filha. Vai precisar de umas disciplinas, vai precisar de umas correçõezinhas, mas Ele tem um pensamento sobre você. E para você Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha aí que coisa maravilhosa. É o que Deus pensa sobre nós. Filho, ovelha, o termo que você quiser. É o que Ele pensa sobre você. Mas mais profundo do que isso, amado, meu amigo, meu discípulo, minha discípula. Amado, olha, amado. E é verdade, porque Deus amou a gente de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, irmãos, Deus tem um pensamento sobre nós. Lá fora, o que é que mais te influencia? É a sua reputação diante do mundo ou a sua reputação diante de Deus? A nossa reputação diante do mundo nos leva a uma corrida. Precisamos sempre preencher o nosso currículo social. Eu não estou falando só de maneira de vestir, não, isso é bem raso. Eu estou falando da forma de falar, da forma de agir, do que trabalhar, o que estudar. A gente está sempre tentando saciar a expectativa do mundo em relação a nós. Melhorando o nosso currículo social, profissional, familiar, tentando sempre mais e mais e mais. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo outro. Eu tenho que mostrar onde eu fui nesse final de semana, eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo na lanchonete, eu tenho que mostrar isso, eu tenho que mostrar aquilo, eu tenho que melhorar minha reputação, minha imagem diante das pessoas, e você está mais preocupado com o mundo do que preocupado com Deus, de uma forma, até que ponto? Estou dizendo que isso é de todo ruim.
Não estou dizendo que você tem que viver relaxadamente. Não estou dizendo que você tem que andar de qualquer jeito. Não estou dizendo que você tem que ser underground, que você tem que ser antissocial. Não é isso não que eu estou dizendo, irmãos. Eu estou querendo mostrar para a gente refletir até que ponto isso nos influencia. Porque na hora de orar por alguém, você vai estar preocupado com a sua reputação diante do mundo ou diante de Deus? Na hora de expulsar o demônio de alguém, você vai estar preocupado com a sua reputação diante do mundo ou diante de Deus? Na hora de vir para a igreja, levantar as suas mãos, dar um glória, dar um aleluia, você vai estar preocupado com a sua reputação diante do mundo ou diante de Deus? Na hora de ir no trabalho, ter que tomar uma decisão, em que você vai pecar ou não pecar, você está preocupado com a sua reputação diante do mundo ou diante de Deus? Porque, irmão, se eu como pastor tenho que preocupar com a minha reputação, por que você não? Porque não é uma coisa de pastor e não pastor, é uma coisa de crente, de cristão, de quem teme a Deus, de quem é discípulo de Jesus. Na hora de dizer sim ou não para o pecado, você está preocupado com o quê? Na hora de servir, de ir no hospital, levar a palavra de Deus para alguém que está lá internado, você está preocupado com a sua reputação diante do mundo ou diante de Deus? Eu vou dizer, o mundo está cada vez mais exigente, viu? Está até prendendo o pastor. Mas pastores estão sendo presos porque não estão preocupados com a reputação dele diante do mundo. Estão preocupados com a reputação dele diante de Deus. Aí tá bom. Tá jóia. E nós estamos vivendo isso aí, irmãos. Você está vivendo isso aí. Talvez não bateu a sua porta ainda, mas experimente fazer. Tem um dia na pele do pastor. Para quem acha que isso é coisa de pastor, só. Entenderam, irmãos? Sim ou não? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então é isso. A nossa reputação às vezes nos impede de servir a Deus, de fazer algo para Deus, de cumprir um propósito, de atender um chamado, de atender uma missão, porque a gente está preocupado com o que os outros vão pensar. A nossa família, o que vai dizer? O que vão pensar? O que vai falar o meu patrão? O que vai dizer os meus colegas? O que o meu primo vai dizer? Aquele que veio me visitar, lá da Coreia do Sul. Se eu falar para ele assim, vamos domingo no culto, porque é o seguinte, cara, eu não posso, sinto muito se você veio aqui, né, mas domingo eu tenho que ir para o culto. Se você quiser ir para casa, está aqui, a chave está aqui, mas eu vou. Ai, ai. Como é que está a nossa reputação, irmãos? Será que a gente está muito preocupado com ela? Com o que os outros vão pensar, vão dizer? O que vão dizer na internet se o irmão virar o celular para lá e eu estiver lá babando na presença de Deus? Ai, meu Deus, cheio do Espírito Santo. O que vão pensar de mim? Vão me ver. Vão me ver nas redes sociais com as mãos levantadas, adorando, chorando, ou rindo para Deus, dançando, batendo palma, dando glória. Vão me ver, minha reputação, como é que eu vou ficar lá no trabalho? O que vão dizer de mim? Irmão, se a mulher... Aquela mulher que entrou na presença do Senhor, que beijou os pés dele, ela não se preocupou com a reputação. Você imagina se Deus não tratasse a reputação de Moisés? Moisés, mas eu sou assim, eu sou assado, o que vão dizer de mim? 4 objeções de Moisés, por causa da sua reputação.
Gideão, eu sou o mais pobre da família de Manassés, o menor da minha casa, todo preocupado com a sua reputação, e o Senhor não estava nem aí para a reputação dele, dizia: o Senhor é contigo, homem valente, vai nessa tua força, porque hoje eu te levanto para destruir os midianitas, que há 7 anos estão perturbando o meu povo. Olha só que coisa, irmãos. Se Paulo se preocupasse com a sua reputação, qual que era a reputação de Paulo? Assassino, perseguidor da igreja. Ele teria se calado no primeiro dia, mas no primeiro dia mesmo em Damasco, onde ele estava indo para prender, para fazer o que quisesse com os cristãos, no mesmo dia que ele converteu, no mesmo dia ele começou a pregar. E ali alguns irmãozinhos queriam apedrejá-lo. Ele teria parado, desistido ali na hora. Jeremias se preocupou com a sua reputação. Senhor, eu sou uma criança. Não digas que és uma criança que não passa de uma criança, porque o que te mandar falar, tu falarás, onde eu te mandar ir, tu irás, porque hoje eu te levanto como profeta às nações. Isaías também se preocupou com a sua reputação. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de uma sociedade, de uma comunidade, de um povo de lábios impuros, mas meus olhos viram o rei. Que vão pensar de mim? Veio o anjo, tocou os lábios dele, eu purifico os seus lábios. Então resolveu o problema? Resolveu. O Senhor está precisando de quê? Que alguém vai pregar para o povo. Então eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Graças a Deus, irmãos. Vou dizer mais uma coisa para vocês. Quando a gente dá tchau para a nossa reputação, o orgulho vai junto. Porque tudo aquilo que nos orgulha, nosso diploma, nosso troféu, nosso reconhecimento disso, daquilo outro, vai tudo junto. Tudo aquilo que a gente lutou para construir, para edificar, que na verdade estamos edificando é sobre a areia, vai tudo junto quando a nossa reputação vai. A falta de perdão vai junto, porque a falta de perdão é um problema com a sua reputação. É porque você valoriza muito ela. Que meu filho vai dizer se eu pedir perdão para ele, por ter exagerado, por ter errado com ele? Mas você não pode pedir perdão, porque você é o alfa. Você não pode se voltar para sua mulher e pedir perdão, porque você é o alfa. Homem que é homem não pede perdão, e também não chora. Vai nessa. Continua assim, preocupado com a sua reputação. Vai embora, irmãos. Vai embora. O que vão dizer para mim se eu levantar a mão e aceitar Jesus nessa noite? O que vão pensar de mim? O que vão dizer lá em casa? Estou nem aí o que vão dizer lá em casa. Importa a minha reputação diante de Deus, porque Jesus disse que aquele que me confirmar diante dos homens, eu confirmarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Para mim importa a minha reputação no céu, não sei a sua. E é isso muitas vezes que nos impede de fazer alguma coisa na igreja, servir ao Senhor, compartilhar o evangelho com alguém. É a nossa preocupação com o que vão pensar da gente. É a nossa reputação diante do mundo, diante das pessoas, diante dos homens. Mas eu te convido aqui nessa noite. Hoje o Senhor quer matar a sua reputação. Hoje o Senhor quer matar a sua reputação, mas depende de você. Ele não vai fazer isso se você não deixar. Ele não vai fazer isso se você, em oração, abrir a porta do seu coração, que a sua boca é a porta do seu coração, tá? Ele não vai fazer isso se você não permitir, se você não autorizar. Ainda que você fale assim: Deus, ainda não sei por onde começar, mas o Espírito Santo vai te ajudar. E você vai entender
cada passo que você der, a cada caminho que você trilhar diante de Deus, Ele vai te mostrar e você vai perceber: aqui minha reputação precisa morrer. Minha reputação diante do mundo precisa morrer. Quando a sua reputação morrer, você vai adorar a Deus melhor, irmãos. Você vai louvar o Senhor com muito mais alegria. Você vai servir ao Senhor com fervor no seu coração. Você vai amar Jesus de uma forma tão tremenda, tão extraordinária, que cada dia você vai acordar com calor nos dentes, sorrindo para as paredes. É a nossa reputação aí, ó, irmão. Sua reputação hoje está em jogo. Amém? Só depende de você. Feche os seus olhos um instante. Não se preocupe com quem está ao seu redor. Também não fique esperando muita coisa de mim, não, porque o máximo que eu posso fazer é trazer uma reflexão para você, que é para mim também, para todos nós. Nós estamos juntos nisso aí. Acredite, o fato de sermos igreja é que o seu problema também é meu e o meu também é seu, que somos do mesmo corpo. E se você não faz parte do corpo de Cristo, essa noite é o seu dia. Hoje é o dia que você vai dar o primeiro passo em direção à morte da tua reputação. Está preocupado com o que os seus colegas vão dizer? Você está preocupado com que se seu pai sua mãe vai te deserdar, se você se converter? Jesus nunca se preocupou com a reputação. Ele assentou com publicanos, ele conversou com a mulher samaritana, ele tocou no leproso, ele tocou até no esquife do jovem que morreu, que não pode tocar em nada, porque se tocar em alguma coisa dele, você é considerado imundo. Jesus tocou. Jesus foi na casa de Zaqueu. Irmãos, quando se trata de servir a Deus, você não pode se preocupar com a sua reputação. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos, Senhor, te bendizemos. Estamos aqui hoje, Senhor, uma proposta, Senhor, diante de um desafio, que é fazer morrer a nossa reputação, ou decidir hoje pela morte dela. Alguns aqui, Senhor, ó Deus, perceberam que ao longo da caminhada passaram a dar mais valor à sua reputação diante do mundo do que a sua reputação diante de Deus. E de alguma maneira, Senhor, se arrependem de alguma escolha, de alguma decisão, mas graças a Deus que o Senhor está aqui para nos corrigir, nos abençoar, nos colocar de volta na rota, nos disciplinar. Mas há aqueles, Senhor, ó Deus, que jamais pensaram que o Senhor tem um pensamento a respeito deles, e perceberam que a sua reputação diante do mundo tem inflado o orgulho, o ego, que tem tornado eles mais amigos do mundo do que amigos de Deus, mas hoje estão dispostos a dar início à morte da sua reputação diante do mundo. Não temem o que os seus pais, as pessoas próximas, sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos vão dizer, vão pensar, nem mesmo a sociedade ou a comunidade.
mas eles querem é Deus, eles querem o Senhor, eles querem caminhar contigo, porque entenderam que o que importa na vida deles é a sua reputação diante de Deus. Benditos do meu Pai, oh filhos amados, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu que sondas as mentes e os corações, toca agora cada coração. Você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo pela internet, pelo Instagram, se você deseja hoje fazer morrer a sua reputação diante do mundo e passar a ter uma reputação diante de Deus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Não é emprestar a sua vida a Jesus, é entregar a sua vida a Jesus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não espere tudo ficar pronto, não, tudo bonitinho, tudo certinho na sua vida, não. Vem que Ele te ajuda. Sozinho você não consegue, sozinho você não pode, sozinho não tem jeito. Você vai viver patinando, voltando aos mesmos problemas, às mesmas questões, mas com Ele tudo é possível. Com Ele tudo você pode, com Ele te faz mais que vencedor, ainda que você passe por aflições neste mundo. Ele está contigo, Ele estará contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Por isso nessa noite entrega a sua vida ao Senhor, deixa morrer essa reputação diante do mundo e recebe a identidade de Deus na sua vida, a identidade de Deus, a identidade divina. Faça parte da natureza divina, se torne hoje um filho, uma filha de Deus, em nome de Jesus. Basta que você ore, basta que você entregue sua vida ao Senhor. Não sei fazer isso, pastor, eu não sei. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar nessa noite. Basta que você ore dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Por isso nesta noite eu abro o meu coração, a minha vida, e entrego a Ti, Senhor. Rejeito da minha vida toda maldição de pecado, toda maldição do diabo, e recebo a vida eterna, e declaro que a partir de hoje eu sou Teu e Tu és meu. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Mais forte, igreja. A Ele a glória. Toda adoração seja dada a Ele. Tu és santo, Jesus. Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, e nós Te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Dentro do meu coração necessita mais de Ti. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde.